Fala galera, tudo tranquilo? Hoje nós estamos aqui para responder perguntas que estão trazendo turbulência, crise, desespero. Os irmãozinhos estão atribulados e a ideia é trazer um pouquinho de resposta, de calma, de consolo, de entendimento. Essa é a ideia da série. Não que eu seja a melhor pessoa para responder, mas eu reconheço a responsabilidade, se eu estou um pouquinho adiante de alguém, de dar umas diquinhas, tentar trazer um fortalecimento. Então, como irmãozinho em Cristo Jesus, venho responder essa pergunta de crise na fé. Na verdade não é uma pergunta, mas o nosso irmão, ele colocou algo que gera crise na fé: não conseguir sair da inconstância. Então vamos lá, um dos assuntos mais falados, né, do canal, assim, o pessoal pergunta muito sobre a questão de constância. Toda vez que a gente levanta a pergunta, tem a pergunta de como ser constante, embora eu acho que elas estão diminuindo aqui com o tempo no canal, porque eu sou meio curto e grosso às vezes com essa pergunta. Como ser constante? Marca uma coisa no horário, faz no horário marcado. É meio que o espírito. Isso aí, valeu gente, até a próxima. Não, mas vamos falar um pouquinho mais sobre como sair da inconstância. A gente tem que entender algo, gente. A pessoa que ela é inconstante, ela está sendo consistentemente inconstante, quer dizer, ela constantemente faz decisões fracas. Não quer dizer que ela não está sendo constante. Vamos supor, o cara fala, ele é inconstante na academia, quer dizer que ele é constante em faltar treino. Então o que a gente precisa entender? São decisões que são feitas frequentemente, que trazem a constância. Onde nós estamos na vida é o fruto da soma das nossas decisões, e é por isso que a constância é muito importante, especialmente quando a gente está falando da constância espiritual. Por quê? A gente precisa de constância espiritual, porque a gente precisa viver num lugar de oração, precisa viver num lugar de disciplina, né, espiritual, precisa viver num lugar de ser alimentado, moldado pela palavra. Então isso tudo requer de nós decisões feitas positivamente. De novo e de novo. A fé demanda constância e disciplina. Então, se eu sou inconstante, né, como é que eu lido com isso? Gente, não tem um atalho, não tem um entendimento, um download que você faz. A única resposta é criar vergonha na cara, entender que a vida que eu vivo nessa terra, ela é importante para toda a eternidade, não somente minha, mas dos meus vizinhos, colegas e amigos que ainda não conhecem a Jesus. Então eu preciso viver uma vida digna do Evangelho. Viver essa vida digna do Evangelho não fala só sobre pregar uma hora ou outra, mas constantemente viver de maneira que reflete a importância, prioridade e primazia que Cristo tem na minha vida. Por exemplo, vamos pensar, alguém entregou a vida para Jesus, entende agora a incumbência de cumprir a grande comissão e o chamado individual, propósito onde vai fazer isso. Se está interessado mais sobre esse assunto, lê o livro Vimos e Ouvimos, que a gente discorre isso de maneira bem clara. Mas vamos dizer, a pessoa entendeu, beleza, está sendo em vários momentos, ou vamos dizer em todos os momentos, fiéis para com o Evangelho. Vamos lá, essa pessoa deveria ficar comendo um monte de porcaria e não cuidar da saúde? Não, porque isso não mostra prioridade na obra do reino. Se a obra do reino for importante, a pessoa vai querer ter quantidade e qualidade de dias. Se ela quer ter quantidade e qualidade de dias, ela deve cuidar da saúde. Uma vida onde a pessoa não é organizada com o tempo reflete uma vida de prioridade com o Evangelho? Não, porque o Evangelho precisa de tempo. Basicamente, nossa tarefa se resume em conhecer a Deus e fazê-lo conhecido, e as duas precisam de tempo. Dado que vivemos num mundo onde nós precisamos trabalhar, interagir com a sociedade, estudar, né, fazer todas essas coisas, interagir com a família, com tudo isso, são coisas que demandam tempo. Tudo isso nós fazemos, como Colossenses 3:23 ensina, como se para o Senhor e não para os homens. Quer dizer, nossa adoração, ela não é num momento de reunião. A gente precisa entender que a reunião acaba, o culto não. Vivemos vidas constantes de adoração. A adoração, na verdade, não é a musiquinha que você canta, né? Ela é a vida que você vive. E, inclusive, naquele momento, né, o reflexo disso. Então, uma das mensagens principais, mais antigas aqui no canal, é o Queimando Todo Dia. Eu falo justamente sobre isso. Se você não ouviu ainda, eu recomendo, né, depois desse vídeo, já escutar essa mensagem. Mas o que a gente está dizendo? A gente tem que ter uma vida que reflete a importância que o Evangelho tem. Então, se não cuida da saúde, não está talvez dando a importância que é devida para o Evangelho. Não cuida do tempo, talvez não está dando a importância que é devida para o Evangelho. E assim vai com outras áreas também, né? Então você para pensar, até com a questão do ensino. Não ter o hábito de crescer no ensino, né, aprender mais, talvez não está tratando com prioridade o Evangelho do Reino. Ah, Israel, quanta cobrança! Gente,
A gente reclama demais para quem tá morto, a gente desistiu da vida por esse tempo. Pode parecer que é muita cobrança, mas, cara, é uma vida boa de se viver. Essa é a vida que é maneira de se viver, é uma vida que faz sentido, é uma vida, né, que traz fruto, traz benefício, porque a gente tem uma vida só para viver. A gente tem uma vida só, a gente tem uma vida só para dar. Né? Uma vida, ela logo passará, apenas o que é feito por Cristo, né, permanecerá, dizia o Vomelv. Então, coisas para se pensar que, por exemplo, às vezes a gente não pensa nisso, né? Mas a gente fez aqui um vídeo no canal que a Bíblia me ensinou sobre rotina, ou mesmo um que a gente analisa a rotina de Jesus. Cara, impressionante, Jesus, ele tinha hábitos, ele tinha, né, rotina, ele tinha princípios que norteavam a vida dele, que são extremamente saudáveis. A Bíblia nos leva a esse lugar e vão haver vários princípios sobre a administração do nosso tempo, sobre a administração dos nossos recursos, sobre o cuidado do nosso corpo, né? Então, você pensa, né, ninguém ia chegar jogando lixo no chão de uma igreja. Isso não se faz, uma casa de Deus, mas o corpo, que é templo do Espírito Santo, a gente, manda o lixo para dentro. Eu não tô dizendo que nunca pode comer um fast foodzinho, mas estou falando de levar uma vida que prioriza o evangelho do reino. Então, voltando para a constância, por que ela é indispensável nisso? Você acorda de manhã todos os dias e faz a decisão. Esse é o momento de decidir. Então, vamos dizer, você é inconstante? Não, talvez você é constante na coisa errada. Eu gosto muito de acompanhar o corredor, o Brandon Bressan, acho que é o nome dele, nem pensa, só vai. Cara, um maluco muito massa. Ele dá aquela motivadona, inspiradona, o cara tá sempre correndo, pedalando, voando, né? O maluco é ninja dos esportes. Você gosta de corrida, você devia seguir ele, muito legal. E ele fala essa do nem pensa, só vai, e ele é a frase, né, dele. E as pessoas perguntam, né, nossa, não consigo ser constante com a corrida. Ele fala, você é constante, só não com a coisa certa. Então ele fala um pouquinho dessa questão de hábitos. Então vamos lá, trazendo isso para a ótica espiritual. Você acordou pela manhã, a sua decisão que você vai fazer. Se você está sempre pulando seu devocional, logo, já pegando aqui, o celular, rede social logo pela manhã, você está sendo constante em fazer algo que não é bom para você. Você decide aquilo. Né? Mas vai até sem pensar. Vai sem pensar porque se tornou hábito, né? Se tornou hábito. Então, quando se tornou hábito, vai sem pensar. E se você fizesse o seu hábito, então, o devocional. Quer dizer, é uma decisão, cara, é um princípio negociável. Eu vou acordar, não vou pegar no meu celular, eu vou gastar tempo com Deus, eu vou orar. Aí você faz isso. Decide naquele dia fazer isso. Decide no próximo de novo. Decide no próximo de novo. Mas e se estiver sem vontade? Se estiver sem vontade, faz mesmo assim. Você deixa de treinar, se está sem vontade? Não devia. Com a vida espiritual não é diferente. A gente tem que lembrar que a gente está nesse corpo de conflito de natureza, onde a gente vai ter maus desejos, precisamos vencer os maus desejos, fazer o que é certo. Então, isso muda a maneira como a gente deve olhar para isso. Então, a perspectiva que eu queria trazer nesse vídeo é justamente essa. Você é constante, talvez com as coisas erradas. A sua constância é feita das suas decisões de novo. Então, gente, não tem um segredo que é absurdamente diferente. A maneira que a gente vai ser constante e consistente na fé, nos nossos frutos espirituais, é através de organização, de boa administração, né, de fidelidade. É ter o horário estabelecido e cumprir com o horário estabelecido. É assim que a gente vai ser constante. Se a gente não fizer tempo para ler, orar, crescer no ensino, cuidar do corpo, cuidar da saúde, cuidar do tempo, cuidar dos relacionamentos, essas coisas elas não acontecem só naturalmente. E se a gente trata essas coisas com uma falta de prioridade, se a gente trata essas áreas com esculacho, elas vão logo se parecer esculachadas. Se tratamos essas coisas com ordem, elas vão logo se parecer organizadas. Então, eu acho que esse vídeo ele acaba mencionando muito outros vídeos que são feitos, mas é porque esse é um assunto que já foi trabalhado bastante aqui. Então, de novo, lembrete, o que a Bíblia me ensinou sobre rotina, o que aprendemos com a rotina de Jesus e Quem Manda Todo Dia, são os 3 livros, os 3 vídeos sobre isso. E eu tenho em breve, né, um livro, eu digo em breve futuro, não sei quando ele vai sair, mas o meu próximo livro trata muito sobre esse assunto também. Então, mais ou menos isso que eu gostaria de transmitir, mas o ponto é esse, tem que fazer, tem que ser constante. Se você não for enfático, intencional com o que está fazendo, cara, não vai para frente. Eu vejo com os treinos, vocês viveram nos últimos 3 anos, eu mudei bastante, a minha vida mudou bastante, e isso, né, vem em grande parte a maneira como eu tenho me exercitado. O exercício virou uma prioridade para a nossa família. Então, não é algo que acontece naturalmente.
né? Tem dias que a gente tá sem vontade, mas porque o objetivo, o fruto é mais importante do que o desconforto do momento, a gente passa pelo desconforto, né? Mesmo que existe alegria quando a gente se torna apto para desfrutar isso. Acrescento o quarto vídeo, a corrida da fé. De se tornar apto para desfrutar. Quando comecei a correr, detestava correr, porque meu corpo estava fora de forma. Hoje, eu amo correr. Mesmo que tenha momentos que, assim que você sai, você tá sem vontade, sempre tem um momento lá fora que a chave vira, como é bom. Se não é bom fazer, é bom ter feito. E assim é no devocional. Tem dias que na hora você tá lendo sem vontade, você tá cansado, você tá querendo fazer outra coisa. Na hora, às vezes, sua mente nem tá tão cativada pelo que você tá lendo, mas é uma necessidade, né? Então, você expõe aquilo e aí depois, várias vezes, acontece uma parada no seu dia e você olha e fala: cara, meu devocional foi sobre isso hoje, ainda bem que eu li. Você acha que eu tô maluco? Me diz aqui nos comentários, você já passou por um momento que alguma coisa aconteceu no dia e você leu sobre aquele assunto e aquilo te trouxe sabedoria para lidar com aquela situação ou para não tropeçar, não cair numa armadilha? Se sim, diz aí o que aconteceu com você e conta pra gente como é que foi. Né, você está pensando às vezes que esse devocional não é importante, é um dos segredos, o que inclusive responde, e eu vou terminar aqui respondendo essa outra pergunta, que é: qual o maior motivo do esfriamento espiritual e como combatê-lo? A gente também já fez um vídeo sobre isso aqui, né? Por que o fogo se esfria? Porque não é alimentado. O fogo se esfria quando a gente não joga lenha na fogueira. Então, cara, esse fogo acendeu sobre sua vida, não deixe de cultivá-lo, não deixe de jogar lenha na fogueira. Como é que você joga lenha na fogueira? Sendo constante. Como é que você é constante? Decide fazer e faz. Beleza? O caminho é esse. Né? Continue alimentando o fogo, continue buscando crescer espiritualmente e leve a sério as outras áreas da vida que implicam com isso, né? Sobre tudo isso, do cuidado com o corpo, cuidado com a saúde, que me lembra, cara, esse vídeo cheio de recomendações. Me lembra do combo que a gente tem no Orvalho nesse momento, dos livros Cuidado com o Corpo e Rumo aos 120 anos, que são especialmente tops para quem está pensando em trazer, né, uma luz, uma ótica bíblica espiritual para essa área do cuidado da saúde. Muito legal, recomendo pacas. E, né, de lembrar que o caminho é esse. É fazer com vontade ou sem vontade. Então, se puder fazer das palavras do Breno Bressan, né, das minhas, debaixo de uma ótica espiritual, onde a lógica se aplica da mesma maneira, é exatamente isso. Nem pensa, só vai. Acordou, nem fica pensando, só vai. Uma das pastores aqui da Alcance, ela tem uma prática muito legal, que ela falou que ela só pode decidir que ela não vai correr quando ela estiver com a roupa na rua ou no parque. Quer dizer, ela coloca a roupa de corrida, vai pro parque, aí ela olha pra pista e fala: tá, não vou correr. Esse é o princípio dela. Você pensa: nossa, que ruim. Ela tá sendo amiga dela, né? Por saber que tem dias que ela não tem vontade. Porque na maioria das partes ela vai estar lá: eu já tô pronto. Por que desistir agora? Então, acorda, corre, pega a Bíblia na mão. Eu já tô pronto. Por que não fazer? Cara, coloca o celular numa caixinha, seja o pai do seu celular. Não deixa o celular, vai dormir com o celular na mão, coloca o celular na mão. Cara, são hábitos ruins, né? A não ser que esteja lendo a Bíblia. Beleza? Deus abençoe. A gente se vê no próximo vídeo.